mãe, eu não sei, eu acho que eu já li uma outra vez curso, mas acho sempre bom ler. É um texto que diz respeito à necessidade de formar um grupo coletivo e de fazer um trabalho conjunto. E parece assim de importância bem básica. No fundo, diz ela, a coisa é sempre a mesma. Sempre é a mesma coisa. Realizar seu próprio ser, entrar numa relação consciente com a verdade suprema de seu próprio ser, qualquer que seja a forma, qualquer que seja o caminho, isso não tem importância nenhuma, pois esta é a única maneira. Carregamos, cada indivíduo carrega em si mesmo uma verdade, e é com essa verdade que ele deve se unir. É essa verdade que ele deve viver. E desse modo, o caminho que ele terá que seguir a fim de se juntar com essa verdade e realizá-la é o caminho que o leva tão próximo quanto possível ao conhecimento. Quer dizer, os dois são absolutamente unidos. A realização pessoal e o conhecimento. No entanto, eu não penso que um único indivíduo, vendo a Terra como ela é agora, um único indivíduo, por maior que possa ser, por mais eternas que sua consciência e origem possam ser, consiga por si só mudar e realizar. Mudar o mundo, mudar a criação como ela é e realizar esta verdade mais alta, que será um mundo novo, um mundo mais verdadeiro, senão absolutamente verdadeiro. E parece que um certo número de indivíduos, até então, isso parecia realizar-se predominantemente no tempo, como uma sucessão, mas pode ser também no espaço, na forma de uma coletividade, que um certo número de indivíduos é indispensável para que esta verdade possa concretizar-se e realizar-se. Bem, eu estou certa disso. Quer dizer, por mais consciente, por maior, mais poderosa que uma encarnação do divino, uma encarnação de altíssimo grau avatar possa ser, essa pessoa não pode, ela só, realizar a vida supramental na Terra. É ou um grupo no tempo, organizado em uma sequência no tempo, ou um grupo distribuído no espaço, talvez ambos, que são indispensáveis para a realização. Estou convencida disso. O indivíduo pode dar um impulso, indicar o caminho, caminhar ele mesmo nesse caminho, isto é,
ele próprio mostra o caminho realizando-o, mas ele não pode cumpri-lo. O cumprimento obedece a determinadas leis de grupo que são a expressão de um certo aspecto da eternidade e do infinito. Naturalmente, pois tudo é um mesmo ser. Não há indivíduos diferentes, nem personalidades diferentes. É tudo o mesmo ser. E é esse mesmo ser inteiramente que se exprime de uma maneira que se traduz para nós como um conjunto, um grupo, uma coletividade. De um lado, o texto está assim, bem adiante, eu diria. Então, ela pode dizer isso e ela mesma se empenhou para conseguir isto. Mas mesmo que esteja adiante, acho duas coisas sempre. Primeiro, nós temos que ter a coragem de lançar a visão para frente para ver que no fim deve ser alcançado o feito para tentar ver, mesmo que talvez nem se consiga exatamente. E a segunda coisa, sempre há alguma coisa que mais diretamente diz respeito a cada um de nós, alguma coisa que se possa aprender, que se afirma a partir desta visão assim mais adiante e mais alta. Então, primeiro, ela diz a coisa é sempre a mesma. Quer dizer, ela diz não tem outro jeito, não tem outro caminho. A primeira coisa é cada um se encontrar e se conhecer e se ter se ter para ela como eu disse, cada um de nós tem uma verdade em si e essa verdade justamente não é um conceito, uma opinião, mas é algo que só pode ser vivido, vivencialmente realizado. E ela diz bem claramente logo, essa verdade é a verdade suprema. Que não é que cada um chega à sua verdade, ele desta maneira se interliga à verdade. Ela diz assim tantas vezes que a criação é tão complexa, tão múltipla, e ela se compõe, em última análise, de nem consegue ver isso realmente, ou perceber isso. Porque se pensa que, em última análise, tudo é consciência, e que consciência é um movimento, uma energia, uma realidade tão dinâmica, tão ininterruptamente
mudando, e justamente por isso, vamos dizer, a enorme unidade se constitui. Então, em última análise, qualquer coisa que se fixa, que insiste em ter uma realidade X, uma base X, uma segurança X, uma forma X, uma aparência X, que isso tudo significa, no fundo, atrasar, ou significa resistir, ou significa pesar, significa não se unir ao próprio fluxo, ao próprio movimento, à própria realidade. E, nesse sentido, no fundo, não só nós como seres, mas vamos dizer, cada partícula que nos constitui teria, por assim dizer, seu lugar individual e particular no universo. Como se, vamos dizer, um grande número de partículas que constituem o universo, materialmente, e interiormente, e mentalmente, e vitalmente, tivessem se reunidos em cada um de nós. E aí, tivessem se reunido. E aí, forma, então, em nossa pessoa, e figura, e corpo, e o que nos constitui uma unidade. Mas não é justamente como nós ainda a vemos, quer dizer, uma unidade assim, mais ou menos estável para nós. Quer dizer, a impressão que se tem da pessoa, mas uma unidade que no fundo é uma constante mudança, modificação. Quer dizer, às vezes tem a percepção, e justamente são os momentos em que se sente essa enorme insegurança, em que nem sabe mais fazer um passo, eu diria, ou fazer algum movimento, ou dizer uma palavra, nem sabe onde se apoiar e onde chegar, e nem como pronunciar isso. E nesse sentido, vamos dizer, nós como unidade, então, tão diferentemente compostos, cada um de nós teria que revelar, diz ela, ao Supremo, ao Divino, um aspecto determinado, uma pequena verdade, uma pequena faceta da criação. A criação seria composta por inúmeras facetas, inúmeros elementos, e cada um de nós deveria chegar a manifestar em pureza e essência uma destas possibilidades, uma destas variações, uma destes elementos que compõem tudo. Quer dizer, a verdade individual, no fundo, não é nada de individual, justamente. Mas no momento que se chega à verdade individual de si, se chega a uma total impessoalidade, total estado anônimo, por assim dizer, onde justamente tudo que pessoalmente nos segura e compõe se revela como apenas a superfície, a aparência, a casca. O difícil é o que em precipitações fica tão claro, não? O problema dela é que ela, até a gente está lendo, vivencia no momento ainda, não? Que ela sempre, de um lado, chega a isso, e de outro lado se vê exposta e puxada para dentro da realidade pragmática, material e cotidiana. E ela vacila entre as duas realidades, e não sabe onde se situar afinal. Ela sabe que pertence ao Supremo, que isso é a coisa. Mas como ela diz numa prece, como se ele mesmo a colocasse dentro do mundo material para ela lá realizar
um trabalho, uma função. E isso então seria aquilo a que cada um de nós deveria chegar, a este encontro, como ela diz, justamente a suprema verdade em nós. Quer dizer, a nossa verdade é justamente então não mais nossa, mas ela é a verdade. E o problema justamente seria todo como conseguir que a nossa vida exterior corresponda a isso. Que na vida exterior nós não abandonemos a consciência disso, a conexão com isso. E ela diz então que o caminho justamente não importa absolutamente, cada um tem seu caminho e seria fútil, inútil achar que deve ter um caminho padrão ou para um grupo, pelo menos, mas cada um tem que. É simplesmente não importa absolutamente, quer dizer, não tem discussão sobre isso. E ela então fala do conhecimento que cada um de nós deve realizar, aquilo deve se aproximar tanto quanto possível, é o conhecimento com maiúscula, quer dizer, é a onisciência, é o conhecimento divino, é o conhecimento que constitui Deus. E o fim é assim, é algo daquilo que eu sinto que nós sou capaz de captar totalmente, ou saber exatamente o que seja, mas é algo que eu gostaria, eu pelo menos, que gravasse em mim, assim, realmente gravasse aqui na carne mesmo, para que um dia eu entenda, os dois são absolutamente unidos, a realização pessoal e o conhecimento. Quer dizer, tem um ponto em que isso coincide, em que isso se funde, de duas coisas que parecem ser totalmente diversas, a realização pessoal, individual, subjetiva, e isso justamente conduziria ou levaria ao próprio conhecimento, ao conhecimento do mais alto, do mais original, do mais divino. É por isso que Sri Aurobindo fala muitas vezes que, apesar de toda a confusão que há em nossa época, há uma coisa boa e certa, que é uma crescente subjetividade. E justamente a subjetividade, se ela é percebida sinceramente e levada até o fim de suas consequências, seria aquilo que nos leva a uma realização totalmente pessoal. Totalmente pessoal, quer dizer, eu posso usar elementos padrões, coisas fabricadas, mas eu teria que chegar a usar isto levado por uma motivação e por uma verdade ou sinceridade ou necessidade que seja absolutamente nascida de mim, de modo que, como se eu tivesse criado isso, como se isso fosse uma parte minha, no caso. Então aí eu posso englobar em mim tudo que existe.
seria a simples aceitação da realidade como ela é, e o não consciente, o sem-consciente uso dela. Mas eu digo, no fim, eu não sei dizer o que aquela coisa é. A realização pessoal e o conhecimento que coincide. E agora vem essa volta que para nós é tão importante, que depois dessa afirmação total da necessidade da vida individual e da busca individual, da realização individual, ela diz que, vendo a Terra como ela é agora, quer dizer, uma situação de uma tal divisão, de uma tal perdição, onde dificilmente se encontra alguém que fale num sentido assim, um pouco mais profundo, a mesma linguagem, onde mesmo as pessoas mais aproximadas e mais chegadas pela própria vida, no entanto, não mais se entendem, onde aquilo em que se entendem são certos lugares convencionados. Sobre certas coisas se pode falar e aí tem algo em comum, mas ou o mais íntimo, o mais necessário, não é possível dizer ao outro, ou então vamos dizer, o todo não é capaz de ser compreendido igualmente. Por dois, por mais de um. Mas isso é a situação normal. E como isso é assim, e como por outro lado justamente se faz mentalmente e politicamente e materialmente o esforço de unir, padronizar, massificar, uniformizar tudo. Então, ao mesmo tempo, assim, essa enorme falsidade que se impõe sobre nós e a qual muitos sucumbem simplesmente. Então, por isso eu disse que uma coisa é tão despedaçada totalmente e como que não há mais ponte entre as pessoas, ponte real. Então, um único indivíduo, hoje em dia, não é mais capaz de unir todos ou de trazer uma mudança real e essencial para o mundo. E se vê que no fim ninguém conseguiu ainda, vamos dizer, mesmo Cristo não conseguiu. E então ela diz que isso é uma sabedoria assim, bem antiga, que é necessário um certo grupo para realizar, para ter um poder o suficiente, poderoso ou denso, que possa efetuar uma mudança real. Por isso os 12 apóstolos, não 12 os 7, diz a convenção ou a tradição. E ela falando sobre isso diz então, ao ver dela 12, 7 não adianta mais. A confusão é tal e a perversão é tal que eles não são simbolicamente importantes, são bonitos, são significativos, mas tem que ser simplesmente um grupo, uma massa, uma coletividade. Sem isso não adianta mais. Não dá mais para contar aos dedos os eleitos. Tem que ser uma coisa maior.
E ele fala então de dois tipos de grupo. Os grupos que são como que uma fila através dos tempos. Então tem no século passado, 1910 tem 2, e 1930 tem 3, e 50 tem mais 4, e 70 tem um só. E, assim, cada 20 anos então surge 1, 2, 3, que se dão as mãos, por assim dizer, de uma geração para outra, com a própria gente recebe. Nós estamos fazendo isso a partir da mãe, justamente. Não? É uma sucessão do tempo. Ou então diz ela um grupo, realmente uma coletividade no espaço. Então é simultaneamente. E, então, na mesma época, no mesmo tempo que um grupo vive a mesma coisa, realiza a mesma coisa. E no fim ela diz, parece que as duas coisas são necessárias. Que tanto haja os grupos no espaço, quanto os grupos então se interligando com outros grupos no tempo. Não mais indivíduos, mas sempre um grupo maior. Então o indivíduo, diz ela, pode dar um impulso, pode indicar o caminho, e a melhor indicação, como ele diz, ele mesmo caminhando mesmo, mas ele não pode cumprir o caminho. O cumprimento, nas palavras dela, obedece a determinadas leis de grupo que são a expressão de um certo aspecto da eternidade do infinito. E depois ele diz, naturalmente, pois tudo é o mesmo ser. Quer dizer, ela fala do universo como um corpo do divino, o corpo material, o corpo, ou a manifestação material do corpo divino. Então, tudo é um realmente. Mas se tudo é um, então é muito claro que deve ser uma coletividade que, da maneira mais verdadeira e, no fim, unicamente, pode expressar ou traduzir para a nossa realidade o que é essa unidade. E cada um de nós pode experienciar a unidade, mas vivencialmente realizar e vivencialmente fazer crescer em nosso mundo. Isso um só não pode. Bom, é totalmente claro, não? E lógico. Justamente aí chega um momento, assim, um ponto agora mesmo onde se está no ar de novo, se vê a coisa, então se olha agora para si mesmo e se compreende, e se acha que é isso mesmo. E no entanto, cada um de nós se encontra numa situação
vivencial, existencial, real, onde vamos dizer, a compreensão disso e a verdade disso tem lugar, mas onde vivencialmente não se está na condição, na situação de poder corresponder a isso totalmente. Interiormente sim, mas também interiormente sempre eu sinto que, como isso é na maioria dos casos algo fácil a ser dito, e como isso é parcial na maioria de nós, quer dizer, há algo em nós que se identifica com isso e diz sim, é isso mesmo, certo, simplesmente. E que então provoca justamente que, agora vendo a nós aqui, eu penso no grupo, no Rio Preto, por exemplo, que também tem um grupo assim, muito chegado, muito junto com quem eu falei lá. Mas cada um justamente se arranca de um dia, de uma vida, de um dia mesmo, não? Cada um pode dizer, se arranca agora das suas obrigações do dia e luta para poder estar aqui às 3 horas. E nem sabe se até o fim da semana vai conseguir ir todo dia. Quer dizer, vivencialmente, realmente, ainda não está. Então é aí que eu digo que se lê, se ouve, se sente, se sabe que é isso mesmo. E nós já podemos falar sobre isso, nos compreender falando e concordar. E cada um de uma ou outra maneira faz seu movimento de contribuição para que haja uma interligação entre nós que, no fim, possibilita a formação de algo como um grupo, vamos dizer, muito flexivelmente composto e só ocasionalmente em realização. Mas nós somos aqui 12, 46, 10, 11, 12 agora, uma cidade de não sei quantos, né? E quer dizer, isso é uma dimensão que se olha isso assim com raciocínio só, intelecto, então nem se compreende como é que pode. Ou ontem a palestra lá na biblioteca, não? Sobre educação. Então um tema realmente de interesse primeiro, eu diria, para todo mundo. Mas, quer dizer, um vazio tão total, e quem estava lá, vamos dizer, chegando, então tem um auditório grande com 100 cadeiras, não? Então cada um assim, um pingado lá, um pingado cá, só aqui vamos dizer, então Maria Helena e Ana Maria juntas, não? Mas o resto assim, tudo assim. Ou vem um casal, então o casal fica junto, mas também fica assim dentro de um espaço vazio, não? Então a primeira coisa foi típico, não? Então eu disse, olha, já que somos tão poucos, então vamos nos juntar mais. Mas não consegui muito, vamos dizer, certo, vieram, mas só um pouquinho. E quem já estava assim nas primeiras fileiras ficou de seu lado, não se centralizava, estava no centro. Então eu me descentralizei, não? Me coloquei lateralmente no palco, na frente, no pequeno meio, e pedi então ao nosso grupo que, por favor, se deslocassem da posição central para nós formarmos então um grupo num lado só, apenas ter todo mundo reunido, porque nem a vontade, nem a compreensão da necessidade, não existe nada nas pessoas, dificilmente, de antemão. Depois, vamos dizer, ficou algo unido até certo ponto.
Mas então são 6 pessoas assim que então tem que se avaliar isso. E então se pode é uma subtensão de fé, não da fé que vem, começa a partir daí. Então, se dizer o verdadeiro é isso aqui, o que a mãe diz. E sempre em dúvida, então dizer simplesmente, bem, se ela diz, é assim, simplesmente. Até onde posso e na forma em que posso, então faço o meu. Agora, como isso no fim deve dar uma unidade e este poder que é necessário para mudar tudo, mas isso se esconde simplesmente da nossa consciência. Mas aí eu digo uma sorte de fé mesmo, não tem. Talvez nisso, mas nessa referência máxima que seria a mãe do Sri Aurobindo, talvez nisso para nós talvez possa existir não sei, um vínculo mais forte, inclusive, que apesar então de toda realização vivencial diferente e afinal tão isolada na maioria do tempo, fisicamente nos reunimos bem pouco, mas que nisso talvez exista mais o que mais nos une. Eu acho importante ler e gravar isso em si. Agora, no resto, vendo nossos meios e vendo nossos meios com nossa consciência, nem sei. Não sei. Mas o que pode ser feito, então deve ser feito por nós. Um texto de Sri Aurobindo, de Pavitra, que tem um livro de Pavitra sobre a educação, em que ele compilou o texto de Sri Aurobindo na mãe e colocou os textos e fez as passagens. Ele tem então Sri Aurobindo. É, assim, de certo modo, o mesmo tema. Ele fala justamente a posição do homem na sociedade aqui. E a questão para ele é justamente a sociedade coletiva ter a visão certa daquilo que o homem é e começar a oferecer a ele as possibilidades reais, as condições para ele se desenvolver consequentemente e não insistir ou ser necessitado de solitariamente e individualmente lutar contra a sociedade para sobreviver
com sua verdade, para ao menos poder ser ele mesmo. Mas ele teve oferecido um dia o que nesta nossa condição normal cabe dentro dele, o que ele pode prever ou imaginar. Mas é algo tão diferente, ou ele fica admirado se ele mesmo já estiver bem forte, ou ele fica terrificado e confuso. Leitura de Rolf no curso especial do Núcleo, no dia 8 de março de 1978. Uma série de pequenos textos de palavras meio soltas. Quer dizer, a primeira diz respeito a essa coragem que falamos ontem, coragem de lutar ou de guerrear, eventualmente, justamente, para não se deixar sempre de novo após um ímpeto, um movimento, um impulso envolvido pelo que acontece todo dia, mas em manter a chama acesa, não mais claramente acesa. Então é uma palavra apócrifa de Cristo que diz: ai de vocês que têm necessidade de um intercessor. Ai de vocês que são dependentes da graça. Benditos são os que possuem franqueza e que adquirem mesmo a graça. Ai de vocês que têm necessidade de um intercessor, que não chegam diretamente eles mesmos a Deus. Ai de vocês que são dependentes da graça. Quer dizer, os que se sentem, ou que se dizem fracos ou incapazes, que acham que por si não podem fazer nada, que precisa a graça chegar para eles poderem caminhar. Você tem que distinguir aqui dois estágios, não? O primeiro e o último. A verdadeira humildade, a última, mais pura, diria isso justamente, que por si não se sabe nada, não se pode nada, que tudo tem que ser dado a nós, e a nossa única maneira de existir é receber. Bem simplesmente. Aquela palavra do Rabi Paulo, quando ele diz eu só comecei a servir verdadeiramente meu Criador quando tomei tudo o que vinha para mim, sem exigir, desejar, querer nada. Depois ele diz, então, quando a pupila é escura, ela absorve tudo quanto é luz. Quando a pessoa está completamente escura, se considera escura, sabe que ela por si não tem luz,
qualquer luz que chegue é luz. Tudo quanto é luz. Mas Cristo aqui fala do primeiro estágio, que é daqueles que são preguiçosos praticamente, ou medrosos, ou fracos em vontade e força, e que querem ficar os dependentes, que no fundo eu diria transferem uma dependência humana, um relacionamento humano para a relação com Deus, que nem se colocam sós diante dele, porque essa última humildade seria uma total solidão, onde a pessoa some totalmente, nem existe mais. Mas aí é uma outra coisa. Então, por isso diz, benditos são os que possuem franqueza e que adquirem mesmo a graça. Quer dizer, que se preparam de tal maneira, e de tal maneira se abrem a ela, de tal maneira chamam por ela, que ela não pode deixar de responder. Se há um chamamento sincero e verdadeiro e total, então, sempre há resposta. Aí tem então a palavra de Eckhart, Meister Eckhart, que coincide assim, mas centralmente, pode-se dizer, com aquilo que Sri Aurobindo fala do ser psíquico. Quando diz o ser psíquico, quer dizer, a alma em evolução como nós, é aquilo que nos deveria, ou que deveria preparar a nossa natureza para ela se abrir, para ela se abrir ao divino, à luz, e é a alma que faz com que a gente está em busca, está aspirando, está não conseguindo se satisfazer. Quer dizer, ela que cria essa profunda e mais íntima insatisfação. E Meister Eckhart disse então, a alma tem um poder de reconhecer todas as coisas e por isso ela nunca descansa até que chegue à imagem primeira, onde todas as coisas são um. E aí ela chega à calma, isto é, ela chega em Deus. A alma tem um poder de reconhecer todas as coisas. Platão diz isso, não? Ele diz que a alma, por ser da origem, ela sabe tudo, ela conhece tudo, porque ela é o próprio conhecimento divino. Mas ela esqueceu tudo através do nascimento. E ela tem então que relembrar, e nesse sentido, tudo que se chama de aprendizagem, não é aprendizagem, é algo novo que eu acrescento a mim, mas é um recordar, um relembrar aquilo que já sei, que sempre sabia. E então ela nunca pode descansar até que chegue à imagem primeira, onde todas as coisas são um.
E aí ela chega à calma, isto é, ela chega em Deus. Isso é assim bem um tema que muitas partes sabem de escrever no poema. Tem 2 versos que vão ser o título de uma leitura que vou fazer no Centro Teosófico, em março, que dizem exatamente isso. E nunca pode o poderoso viajante repousar, e nunca pode a mística viagem terminar. Depois, não sei exatamente, até que tenham as manhãs de Deus dissolvido ou assumido a noite do homem. Mas até que tenham chegado. Exatamente, é bem isso aqui, pode ser exatamente. Tem outra vez uma palavra apócrifa que diz exatamente a mesma coisa. Eu acho que estão como se fosse a mesma pessoa, o Sri Aurobindo, o Mestre Eckhart, ou aqui diz: aquele que procura não será dispensado até que sua procura seja bem sucedida. Quando então ele tiver encontrado, ficará admirado. Quando tiver ficado admirado, torna-se rei. Tornando-se rei, ele repousará. Então, primeiro, a necessidade de procura. E aquele que procura, que então, em quem a alma despertou, e que o põe à procura, e que não o deixa descansar, justamente. Quer dizer, é algo que tem que vir espontaneamente da pessoa, não? Que tem que vir de dentro. Não é algo que se pode processar exteriormente, né? Então, quem iniciou assim, então, como Sri Aurobindo diz, a viagem nunca pode terminar até chegar no porto de mente. Então, nós encaminhados não tem mais para trás e não tem mais como parar. Então, aquele que procura não será dispensado até que sua procura seja bem sucedida. Depois diz aqui: quando então ele tiver encontrado, ficará admirado. E tem outras traduções dessa palavra que dizem: ficará confuso, ficará terrificado. Quer dizer, o que encontrará confunde todos os conceitos que ele tem aqui do nosso mundo. Não coincide com nada, não reconhece, não afirma nenhuma ordem convencional estabelecida, nenhum padrão, nenhum valor padrão. Mas será tudo deitado abaixo e tudo invertido, por assim dizer. E o que encontrará é tão atinge tão fortemente ou tão intensamente e respeitará tão pouco os apoios que temos e os fins que temos e aquilo que talvez achávamos que deveria acontecer quando se
encontrasse um dia a verdade, o Deus. Então, assim, tem assim, os planos com isso, assim, um projeto, por assim dizer. Então, corresponde tão pouco a isso, é tão diferente, tão mortalmente forte, que a pessoa fica terrificada. Então, pensei na Bhagavad Gita, quando Arjuna pede a Krishna para ele se revelar a ele, para ele mostrar quem ele é. Então, a visão é tão imensa e tão grandiosa que Arjuna fica realmente, primeiro, confuso, porque isso não cabe à mente humana, a percepção humana, e depois fica terrificado mesmo e pede para poder voltar ao relacionamento normal. Tem a história do Ravi Sujya, a história do Hassidista, onde Sujya pede a Deus para Deus se mostrar a ele, o Deus, realmente como ele é. Ele é muito puro, o Sujya. E então Deus se mostra, e Sujya, ele grita e chora e se salva por baixo da cama, que se esconde no escuro e grita e chora como um cachorro que apanhou fortemente e diz: por favor, retire, e diz: eu não aguento, não consigo, eu não posso viver mais, eu tenho que morrer. Então Deus retira a vida de Sujya, então começa a reviver e a saber também. Então, quem encontra justamente não encontra o que nesta nossa condição normal cabe dentro dele, o que ele pode prever ou imaginar. Mas é algo tão diferente, ou ele fica admirado, se ele mesmo já estiver bem forte, ou ele fica terrificado.